Vamos lá, turma. Olha só, aqui vocês têm a sua revisão para a avaliação de português e redação de terça-feira. Olhe bem, vocês precisam ficar atentos, vocês precisam acompanhar as outras aulas que foram dadas, gravadas e principalmente o caderno de vocês e os livros, assim como a Procris orientou. Porque no slide de revisão nós não vamos colocar tudo que vocês estudaram durante toda a unidade. Então nós destacamos apenas os assuntos que talvez vocês possam ter mais dificuldade. Por isso é necessário que vocês acompanhem os exercícios que vocês já fizeram, as apostilas, os apontamentos, os livros, o que vocês fizeram na quarta unidade com relação ao assunto que está sendo pedido na prova, vocês devem acompanhar, ok? Então, nessa revisão nós veremos verbo, sujeito, predicado, ão ou ão. Então, verbo, como vocês já devem saber, devem lembrar, como a Procris explicou muito bem em sala de aula por várias vezes, são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação é aquilo que a gente faz. Por exemplo, neste momento eu estou falando, estou gravando a aula de vocês, então eu estou falando, né? Se eu digo Mariana está triste, aí está representando um estado emocional, né? Que é a tristeza, o sentir-se triste. E quando eu digo hoje choveu bastante, é um fenômeno da natureza. Chover, né? Choveu bastante, é um fenômeno da natureza. Então nós devemos ficar atentos ao que o verbo ele representa, né? Ele expressa, né? Então sempre que fizermos uma frase, nós precisamos colocar um verbo. E este verbo, dependendo do contexto do que nós queremos falar, irá representar ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembrando que os verbos fazem parte do nosso dia a dia, assim como todas as outras classes gramaticais. O verbo é uma classe gramatical, uma classe de palavras. São palavras que nós utilizamos diariamente. Só não paramos para ficar pensando que palavra é essa, se é verbo, se é adjetivo, se é substantivo, nada disso. Mas nós usamos com frequência e é muito fácil vocês identificarem no seu dia a dia. Por isso, essa classe é essencial, é fundamental para a comunicação. Os verbos eles vão se flexionar, eles vão se modificar, eles são modificados no tempo, no modo, número e pessoa. Tempo, modo, número e pessoa. Os verbos são classificados aí nós temos as conjugações verbais, elas são 3. A primeira conjugação termina em arre, a segunda conjugação termina em erre e a terceira conjugação termina em ire. Então, vocês não podem esquecer. Primeira conjugação termina em arre, segunda conjugação em erre, terceira conjugação em ire. Primeira conjugação nós poderíamos dizer, terminados em arre, cantar, falar, sonhar, estudar, conversar, brincar e por aí vai. Todos que terminam em arre são verbos da primeira conjugação. Segunda conjugação nós temos comer, beber, fazer, escrever, dizer, ok? Todos estes são verbos da segunda conjugação, em RE. Terceira conjugação, IRE, sorrir, dividir, partir, substituir. O que mais? Subir, ok? Então, todos estes que eu falei que terminam em ir são verbos da terceira conjugação, que terminam em ire, ok? Essas são a classificação verbal.
O verbo flexiona, ou seja, o verbo ele se modifica, ele é modificado de acordo com o tempo, o modo e o número, como eu já falei. O que é o número? Quais são os números? Então, nós temos dois, singular e plural. Quais são as pessoas? Lembram das pessoas verbais? As pessoas verbais são aqueles pronomes pessoais que nós estudamos. Os pronomes pessoais, nós temos 3 pessoas no singular, 3 pessoas no plural. Quais são eles? As 3 pessoas do singular. Eu, tu, ele. 3 pessoas do singular. Ou ela. Porque às vezes a frase virar no feminino, você vai flexionar o pronome para o feminino, ok? Então, 3 pessoas do singular, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Do plural, 3 pessoas também, nós, vós, eles. Primeira pessoa nós, segunda pessoa vós, terceira pessoa eles, ok? Os verbos são flexionados em, mais uma vez, modos verbais e tempos verbais. Estamos vendo passo a passo as modificações do verbo uma por uma. Agora são modo e tempos. Quais são os modos verbais? Os modos são 3. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vocês, turma do terceiro ano, só estudaram o modo indicativo. O terceiro ano só interessa o modo indicativo, que é o que está naquela tabela, aquela ficha de verbos que a Procris passou para vocês, que vocês vão precisar, vocês têm que estudar para fazer a prova na terça-feira, então estudem a tabela. E nesse slide a Pro também colocou uma nova tabela para que vocês possam estar lendo. Então vocês só estudaram e para vocês só interessa por enquanto o modo indicativo. Os outros dois vocês verão no 4º e no 5º ano, ok? Então, o modo indicativo, ele expressa uma certeza. Ele nos dá a certeza de que a ação, de que o fato aconteceu, né? Acontece ou irá acontecer. Aí a Pro colocou ocorreu, mas é a mesma coisa de acontecer, né? Então, ocorreu, ocorre, irá e ocorrerá. Ou seja, acontece, aconteceu e acontecerá. Ele dá uma certeza, é algo exato, ok? Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo, eles nos dão possibilidades reais de que algo, que a ação irá acontecer, que a ação irá ocorrer, ok? Os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Vamos ver? O presente. O presente é o hoje, é o agora. Indica aquilo que acontece no momento que você está falando, no momento da fala. Eu falo, estou falando agora, não é isso? Eu falo. Então, este é o presente. Eu ando. Ó, se você estiver andando, eu ando é o presente. Eu como. Eu danço. Então, a ação está acontecendo no momento em que você está falando. Isso é o presente, é o agora, é o momento, ok? O hoje. O pretérito perfeito indica uma ação do passado, né, que foi começada e que foi concluída, ou seja, indica uma ação que já aconteceu. Passou, acabou, ela foi completada no momento anterior da fala. Então você diz: eu dormi cedo. Então subentende-se que ontem, né, já que eu dormi, você dormiu cedo. Eu dormi cedo, ou eu dormi cedo, né? No caso, eu falando, ok? Então, essa ação já aconteceu e foi completa, porque eu dormi, acordei no dia seguinte, não é? Então, foi uma ação completa, ok? Pretérito imperfeito já é o contrário do perfeito. Indica uma ação do passado que estava acontecendo
no momento anterior à fala e que deixou de acontecer, ou seja, uma ação passada que foi interrompida, ok? Por exemplo, tomava café quando tocou a campainha. Então você estava sentado na sua mesa tomando seu café, né? De repente a campainha tocou, não tinha ninguém para atender, você precisou ver quem estava à porta da sua casa. Então a sua ação, você estava tomando café, você estava almoçando, por exemplo, almoçava quando a campainha tocou. Então você teve que parar a ação que você estava fazendo para atender a porta. Então, isso é o pretérito perfeito, uma ação do passado que foi interrompida, ela não foi completa. Ela não foi completa, ok? Ela não foi totalmente realizada. Por quê? Porque em algum momento, por algum motivo, ela foi interrompida. O pretérito mais que perfeito indica uma ação que já ocorreu antes de uma outra ação já ocorrida, né, lá no passado, ok? Então, uma ação, né, que já ocorreu, né, antes de uma outra, ou seja, são duas ações no passado que já aconteceram, certo? Este é o pretérito mais que perfeito, ok? Por exemplo, você diz: Ricardo ganhou o campeonato porque treinou bastante. Então, olha aí, ó, mais que perfeito. Ele só pôde ganhar, né, ser vitorioso no campeonato porque ele treinou muito para vencer. Entendeu? Então, por isso que é mais que perfeito. Uma ação, né, que ocorreu antes de outra ação, né, que já tinha ocorrido. Então, qual foi a ação que já tinha ocorrido, que já tinha acontecido? O treinamento, né? E depois a vitória, que foi ter ganhado o campeonato, ok? Futuro do presente. O futuro do presente indica uma ação que acontecerá em um momento posterior, ou seja, depois que você fala, ou depois da fala, né? Por exemplo, amanhã comprarei chocolate, né? Amanhã comprarei chocolate. Eu falei agora, mas eu não vou comprar o chocolate agora, eu só vou comprar o chocolate amanhã. Então, isso é o futuro do presente, porque é um futuro próximo, né, da gente, não é algo muito distante, ok? Futuro do pretérito, né, é uma ação que poderia acontecer, mas depende de uma condição, né? Precisa de algo para que ela aconteça. Então, aí no futuro do pretérito, nós dizemos o que? Eu compraria, né? Compraria o chocolate se tivesse dinheiro, né? Então, se eu tivesse dinheiro, eu iria comprar o chocolate. Então, eu compraria o chocolate. Mas para eu comprar o chocolate, eu preciso ter dinheiro. Então, eu compraria o chocolate se eu tivesse dinheiro, ok? Este é o futuro do pretérito. O único tempo, né? É o único tempo que não dá uma certeza para a gente. É justamente o futuro do pretérito. Por que não dá uma certeza? Né? Porque ele tem essa condição. Então você não sabe se terá o dinheiro, por exemplo, ou não, para comprar o chocolate. Então isso aí não é algo exato, não lhe dá uma certeza. Então é este o motivo. Né? Eu compraria o chocolate se tivesse dinheiro, está no futuro do pretérito. O futuro do pretérito é o único tempo do modo indicativo que não nos dá certeza. Olha aí a tabelinha, olhe bem grande aí, verbos, modo indicativo. Então, nós só trabalhamos um modo, o modo indicativo, terceiro ano, modo indicativo. Nós temos aí nessa tabela 3 verbos. Um verbo da primeira conjugação, cantar, um verbo da segunda conjugação, vender,
e um verbo da terceira conjugação, parte. Nós temos o tempo, ó, presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Eu não vou ler a tabela, vocês irão estudar a tabela, ok? Preste atenção nas terminações. O que vocês precisam gravar são as terminações que estão de vermelho, ó. No presente cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Acabei lendo, né? Então, os outros dois vão ter a mesma formação. Vocês têm que olhar sempre a terminação para que vocês não esqueçam, para que vocês possam conjugar, porque ele vai sempre seguir a mesma conjugação. O pretérito imperfeito, ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Tá vendo? Este é o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, eu cantei. Tá vendo aí? Eu cantei. A ação já foi completa. No imperfeito, a ação foi interrompida. Aí nós temos continuidade, modo indicativo. Nós temos aí o pretérito mais que perfeito, tá vendo? Nós temos aí o futuro do presente e nós temos aí o futuro do pretérito, ok? Olha aí. Análise verbal. Lembram da análise que a Procris fez? Na análise vocês vão falar justamente o que vocês aprenderam, né? Vocês aprenderam que o verbo ele vai modificar, ele vai ser flexionado de acordo com o modo, com o tempo, com a pessoa e com o número. Então nós temos a frase aí: Marla e Perla venceram o jogo. Qual é o verbo que está destacado? Venceram. Então, qual o modo? O modo é o indicativo. Qual é o tempo desse verbo? Se elas venceram, ó, pretérito perfeito. Qual é a pessoa? Marla e Perla, nós temos aí terceira pessoa. Qual é o número? Plural. Tá vendo aí? É isso que vocês vão fazer na prova. A prova da frase vai destacar o verbo e vai pedir para você analisar. E aí você tem que escrever modo, tempo, pessoa e número, ok? É muito importante sabermos o verdadeiro sentido. Agora nós vamos para sujeito e predicado, ok? Então nós precisamos saber o verdadeiro sentido da palavra oração. Essa oração aí não é oração de conversar com Deus, entendeu? Não é você orar para conversar com Deus, falar o que você pensa, o que você sente. Não, não, não. É a frase. A frase, nós já vimos que frase é um conjunto de palavras, não é isso? Então, quando você fala flores coloridas, as flores coloridas, as flores coloridas. Você tem aí o artigo as, flores, que é o substantivo, né, comum, e coloridas, que é o adjetivo. Isso aí é uma frase, ok? Por que uma frase? Porque não tem o verbo. Agora, quando você fala as flores são coloridas, aí você já tem uma oração. Por quê? Porque apareceu o verbo ser. Quando eu digo ó, são, as flores são coloridas, ok? Então, é uma oração. Oração é justamente isso, é uma frase na qual aparece um verbo e nós precisamos entender isso para poder sabermos do sujeito e do predicado. Quando nós falamos em oração, devemos saber, ó, mais uma vez, que nela deverá conter verbos. Olha aí o exemplo. Júlio é um garoto esperto. Nós temos aí é o verbo ser flexionado, ou seja, está acontecendo agora. Está dizendo que Júlio o verbo ser está flexionado no presente do indicativo, tempo presente. Tá vendo aí? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Aí você vai perguntar,
Quem é um garoto esperto? Você vai obter a resposta. Este garoto esperto é Júlio. Júlio é o sujeito da oração. Então, o que seria sujeito? Sujeito é o termo sobre o qual informamos algo, sobre o qual nós falamos algo. Agora surge o seguinte questionamento, surge outras perguntas, né? O que Júlio é? Então, Júlio, o que ele é? É um garoto esperto. Essa é a afirmação sobre Júlio, isso é o que eu falei de Júlio. Então, predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. Olha só um detalhe muito importante que você não pode esquecer. O predicado sempre virá acompanhado de um verbo. O predicado sempre virá acompanhado de um verbo, ok? Analisando outras frases, agora com relação a sujeito e predicado, nós temos: Paulo foi o artilheiro do campeonato Mirim. Quem foi o artilheiro do campeonato Mirim? Olha aí, Paulo. Paulo é o sujeito. O que Paulo foi? Olha aí, foi o artilheiro do campeonato Mirim. Foi o artilheiro do campeonato Mirim é o predicado. É tudo que eu falei de Paulo, tudo que eu falei de sujeito. Olha aí o verbo ser novamente em foi, conjugado no pretérito perfeito, ok? Paulo foi. Outra frase, o passeio ao shopping foi divertido. Tá vendo? O que foi divertido? O passeio ao shopping. Como foi o passeio ao shopping? Foi divertido. Então, observaram? Você tem que perguntar, né? Fazer perguntas sobre quem fez algo e sobre o que, né? Aquela pessoa fez. Quando você faz essa pergunta, você obtém o sujeito e o predicado. Então, vocês têm que estar bem atentos. Sujeito é a pessoa de quem se fala e predicado é aquilo que você fala do sujeito. Observe que o sujeito pode ser uma pessoa realmente, pode ser objetos, animais, né? Pode ser ações que você realiza, como por exemplo, o passeio ao shopping. Você saiu, você foi passear no shopping. Então você está dizendo que esse passeio ele foi divertido. Então foi algo que você fez, nas atitudes, ações, sentimentos. Então isso aí é o sujeito, ok? Agora vamos aí à ortografia, né? Essa é a partezinha mais difícil, que é uma ortografia que envolve o nosso assunto, né? Envolve verbo. Então nós temos aí ão ou ão. Aí observe a frase. Olhe bem esses dois garotinhos, né? Eu tenho em um lado passado e tenho um ão com M, e do outro lado eu tenho futuro e tenho o ão, né? O encontro vocálico nasal, ok? Então, olha a frase. Eles já comeram o bolo. No passado, ó. Eles já comeram. Olhe no futuro como fica a entonação da voz. Eles ainda comerão o bolo. Eles ainda comerão. Ó, comeram, comerão. Comeram, comerão. Então, essa é a diferença. Quando eu uso ão com M, quando o meu verbo aparecer no passado, uma ação passada que já conheceu, na terceira pessoa do plural, eu vou usar ão com M. E quando eu vou usar o encontro vocálico nasal, ão, eu vou usar quando o meu verbo, quando a minha ação estiver relacionada ao futuro, ao amanhã. Então, ó, comerão, comerão, ok? Note que quando a palavra indica passado, termina com ão com M. Quando ela indica futuro, termina com o ao, o encontro vocálico nasal, ão. Vejam outros exemplos. Olha aí que eu coloquei em azul e negrito também. Elas foram passear no parque.
Elas foram passear no parque. Este aí é o passado, por isso que foi com M. Elas irão passear no parque, ó. Elas irão. Até a forma de flexionar o verbo modificou. Tá vendo? Então, nós temos aí o futuro. Então, vocês não podem esquecer. Eu uso ão com M, comer, ão comer, quando o verbo estiver no passado, na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. E ão, o encontro vocálico nasal, quando o verbo está na terceira pessoa no futuro, ok? Terceira pessoa do plural, mas o verbo foi flexionado no futuro, ok? Então, você tem aí, ó, dormiram, ó, no passado, dormiram, dormirão, futuro, ó, dormiram, dormirão. Andaram, andarão, tá vendo? Sonharam, sonharão. Comeram, comerão, entendeu? É assim que vocês têm que fazer, perceber a entonação da voz. Quando você fala o ão, que é o encontro vocálico nasal que representa o futuro, ele dá uma prolongada na extensão da sua voz. E quando é o passado, que é comer, você é bem breve, bem rápido, né? Comeram. Comerão é o futuro, ok? Olha aí o nosso diário, atividade de revisão no caderno. Estudem bastante, prestem bastante atenção. Criem frases, criem orações, destaquem sujeito, predicado, façam verbos para flexionar, para conjugar nos tempos verbais estudados, presente, passado, futuro. Né? Lembrando que quando a gente fala presente, passado, futuro, na realidade a gente está se referindo ao pretérito, porque o pretérito é o passado, e que esse pretérito, esse passado, ele é dividido em passado perfeito, imperfeito, mais que perfeito, ok? Então fiquem ligadinhos, fiquem atentos. Beijinhos, até a prova e estudem!